Começando a gravar um vídeo sobre ter péssima dicção, memória ruim e língua enrolada. O que tudo isso ocasiona para mim? Dicção ruim. Pra mim, que antes da pandemia, eu falava normal, conversava bem. Mas aí eu comecei a trabalhar no pedágio em 2020, que foi quando iniciou a pandemia. E aí o pessoal começou a falar, né, que quem pegava, uma das sequelas seria falta de memória. E todas as vezes que eu fiz teste deu negativo. E algumas vezes que eu ficava gripada, geralmente eu acho que era consequência da minha alergia e da minha gripe mesmo, principalmente no inverno. Então eu não sei se eu tive Covid ou não. E se eu tive, se a minha sequela foi memória. Porque do nada eu percebi, um dia conversando com a menina que trabalhava comigo, que a gente sentiu que falávamos melhor antes do pedágio, antes de trabalhar lá, que a gente se comunicava melhor. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu percebi que minha memória estava horrível, tanto que eu passei no neuro. Eu falei, doutor, eu esqueço de palavras simples, tipo, tô conversando aqui com você, aí eu esqueço da palavra árvore, eu esqueço da palavra micro-ondas, aí eu tenho que ficar falando com aquela pessoa, qual é o nome daquilo que esquenta a comida, que não sei o que, me dá um branco total. E aí, isso faz com que eu conversando com uma pessoa, acabo, tipo, não conseguindo completar uma frase. E a minha língua também é enrolada, eu já tentei fono 2 vezes. Quando eu era criança, minha mãe me levou, e aí eu não fazia... Criança não, eu já era adolescente, então nessa fase é péssimo. Eu não conseguia ter constâncias, não fazia as atividades que ela me dava. E aí eu acabei desistindo. Tentei adulta com o meu convênio do pedágio, também desisti. Preguiça total de ficar fazendo aquelas atividades. Eu não tenho foco. Com a maioria das coisas, eu não tenho foco. Então isso me atrapalhou muito. Continuo falando enrolado, que me atrapalha muito. Tipo, palavras laranja, mussarela. Eu lembro até que as meninas da minha sala achavam fofo. Eu acho que era fofo. Ou era um bullying, não sei. Mas eu acho que ela era. Olha, tá vendo? Ela era. Era fofo. E aí, elas falavam, ai, Patrícia, fala mussarela. Aí eu falava, mussarela. Fala não sei o que. Ai, é muito fofo. Elas ficavam assim. E eu achava péssimo, né? Porque eu troco o R pelo L. É uma coisa assim. Então, isso dificulta muito eu falar palavras com R e L. E na frase, às vezes, eu me embanando toda, falando, ai, pega aquela mussarela pra mim. Aí sai lela, mussalela. Tipo, não sai muito mussalela, não. Mas já fica enrolado, tipo, mussarela. Já tá errado, já. Eu acho como eu falo. Então, isso me atrapalha muito. E também eu esquecer as palavras. Porque eu tô aqui falando com você sobre, sei lá, escola. No meu novo trabalho, por exemplo. Ah, eu vou entrar numa escola tal. Ela trabalha com crianças autistas, deficientes, não sei o quê. Aí eu coloco esses vícios de linguagem também, que me atrapalha. Aí eu esqueço a palavra de alguma outra deficiência da escola. Vício de linguagem também me atrapalha muito, eu falo muito palavrão também. Não vou dar desculpa de eu ser paulista, ou é paulistano, nem sei. Geladeira, agora não, né? E aí eu tenho muito vício de linguagem, tipo, E aí eu tava falando com meu irmão esses dias. Eu perdi o fio da meada porque eu esquecia do raciocínio de falar as coisas pra ele. E aí a gente começava a rir. E aí ele falava, meu Deus, a gente conversa muito mal, porque ele também tem adicção, coitado. E eu acho que eu ainda falo um pouco pra dentro. Aí isso complica mais ainda, sabe? As pessoas não ouvem o que eu falo, aí fica perguntando, o que você tá falando? O quê? É complicado. E é muito triste, cara, porque eu vejo pessoas falando bem, sabe? A Ana Clara, tá vendo? A Ana Clara fala muito bem, que é a apresentadora, a ruiva, que participou do BBB. Eu fico, meu Deus, babando. Tem uma menina também que eu esqueci o nome dela, que eu vi, tipo, quase um podcast dela falando, e ela não gagueja. Ela fala, eu acho lindo também quem usa
palavras difíceis, entre aspas, porque são palavras que a gente não usa no nosso dia a dia comum, mas são palavras que, tipo, eu vou entender, aí a pessoa vai e usa em conversa, assim, normal, pra deixar a conversa mais bonita. Eu acho que deixa a conversa mais bonita, usar algumas palavras difíceis. E aí, eu leio muito, eu também falei isso pro doutor, eu leio muito, eu leio, sei lá, cerca de 20 livros por ano, e eu não consigo colocar na minha memória palavras novas. Uma ou outra que eu acho legal de usar, que eu entendo o sentido da palavra e eu começo a usar na minha vida. E é uma ou outra que eu consigo, tipo, pegar pra mim aquela nova palavra e colocar no meu vocabulário mental. Ele falou que não tem o que fazer, que acho que é por conta da pandemia. Eu acho que ele até meteu que era papo de vacina. Eu acho que eu entendi isso. E aí, tá vendo? Quando eu paro pra pensar, eu falo, e aí? E aí eu percebi. Eu percebi que as pessoas que gravam pro YouTube, elas têm os seus vícios de linguagem. Tipo, final de frase. Sempre falam, é isso aí. Eu corto muito esses meus vícios de linguagem, mas tem gente que não corta, eu percebo. Nos vídeos, né? Tem gente que nem sabe o que é vício de linguagem. É quando você repete muito as palavras. Tipo, você tá conversando, aí você usa muito tipo, muito e aí, muito é isso, muito... sei lá, outras palavras que você repete numa frase demais que chega a ser irritante. Às vezes você conversar com alguém que tem vício de linguagem, por exemplo. Eu não vou cortar esse vídeo, porque é pra vocês verem como é a minha dicção. Eu não tô com nada aqui de cola, eu só tô falando sobre ter dicção ruim mesmo. Não tô com, né, o meu notas aqui no meu celular, tipo, vendo pontos que eu tenho que falar. Só tô falando o que vem na minha cabeça. Outra coisa, ó, eu tô parando pra pensar. Pra não falar o e aí. Porque eu poderia falar agora. E aí, outra coisa, eu tava lembrando agora, gente, já esqueci, sério. 2 coisas que eu tenho pra falar ainda. Eu esqueci, que eu vou conversando, aí eu não posso terminar e já emendar isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, eu tô aqui falando sobre dar maçã para alunos na escola. Do nada eu lembro de outra coisa que eu tenho pra falar. Só que eu não posso parar de falar de dar maçã para os alunos na escola. Senão eu vou perder o fio da meada. Eu perco muito o fio da meada. O que acontece? Eu tô falando sobre uma coisa, aí eu lembro que eu tenho que falar da outra, eu esqueço totalmente de falar aquela outra coisa. Aí eu vou lembrar tempos depois, dias depois às vezes, ou horas depois, ou minutos depois eu lembro. Mas às vezes acontece de eu lembrar, tipo, uma semana depois. Nossa, naquele dia eu tava pensando era nisso, eu queria falar era isso. É muito desesperador. Eu até comecei a ler clássicos esse ano. Ano passado eu li 1, eu queria ler 2 pelo menos por ano, só que eu tava lendo muito pouco. Eu estava lendo muito pouco. E aí a Vi. Eu tava lendo muito pouco e aí veio mesmo. Eu decidi que ia ler mais clássicos pra mudar, né, tipo, a minha rotina de leitura, porque se você lê muito romance, é uma leitura mais fácil, é igual os livros, meio que o esquema, a história é igual, então não muda muita coisa. Na escrita, o livro clássico, eu tô lendo O Morro dos Ventos Uivantes, eu pensei que ia ser um livro dificílimo, pelo que falavam, por ter palavras difíceis que a gente não usa mais no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Só que quando você lê uma palavra difícil em uma frase, você entende o contexto. Então eu tava entendendo. Algumas poucas coisas eu pesquisava, que realmente eu não entendi o que era aquilo. Repetia e eu não entendia o que significava aquela palavra. Por isso eu comecei a ler clássicos. E eu acho que, não sei, eu espero que me ajude. Pensei que seria muito denso O Morro dos Ventos Uivantes, e não é. É uma história cativante, me pegou, dá vontade de saber qual é o final dessa história, o que vai acontecer. E aí eu tô muito empolgada com esse livro. Tô lendo todo dia 1, 2 capítulos, então eu
vou começar a ler mais clássico. Eu já peguei A Revolução dos Bichos, do George Orwell, na Biblioteca Nacional aqui da cidade, que eu fiz meu cadastro. Aí eu peguei 2 livros, um pra minha mãe e um pra mim. Outra coisa, eu lembro que na escola a professora falou que eu teria facilidade em aprender inglês por eu falar enrolado como eu falo. Eu falo que eu falo enrolado, nem sei como falar. Assim, tem uma palavra, mas eu falo que eu falo enrolado e vai ser isso mesmo. Eu não acho, mas eu falei pra alguém que a professora disse isso, a pessoa falou, eu acho, Paty, eu acho sim. Só que eu falei, gente, eu não acho. É que George Orwell, eu nem sei se eu estou falando correto, tá? Primeiramente, mas eu tô falando como eu falo. George Orwell. Eu não vejo como que essa língua enrolada vai me ajudar a falar inglês melhor. Então, eu nunca fiz o curso, né? Nunca falei com um professor de inglês. Eu fiz o teste... Como é que fala, gente? Teste experimental. Eu fiz aula experimental no Kumon, ano passado, aqui no meu bairro. O menino disse... Você tem certeza que você não fez o curso? Eu fiquei tão feliz. Ele falou bem assim, você nunca fez curso? Você nunca fez nada de inglês? Eu falei, não, eu não sei explicar. Outra coisa que acontece muito comigo. Eu, sou uma pessoa me pega desprevenida com uma pergunta complexa, podemos dizer, que eu tenho que pensar, que eu tenho que lembrar. Minha memória é ruim. Como que eu vou lembrar? De, sei lá, onde eu aprendi inglês, por que eu falo inglês? Eu não consegui falar pra ele, sabe? Eu fiz um monte de teste lá no Kumon, eram 4 livrinhos, eu achei super que eu fui bem, porque ele falava pra eu falar também algumas palavras, tipo coffee, home, que é casa, palavras simples assim, sabe? Que orange, por exemplo, blue, aí eu falava certinho a pronúncia, vamos pôr no blue. Aí ele, tem certeza que você nunca fez nada de inglês? Eu falei, não, nunca fiz um curso. Aí ele, um Duolingo? Eu falei, Duolingo algumas vezes, mas durava um mês e eu parava. Mas é porque, depois eu parei pra pensar, eu sempre segui muito as blogueiras que viajavam muito pra fora. Eu vejo muito meme, sou muito ligada na internet. Então, pequenas palavras que o brasileiro usa, que a gente tem essa mania, né, de usar algumas palavras em inglês, eu pegava e decorava e sabia a pronúncia. Então, se uma blogueira ia pra Los Angeles, tipo uma que eu seguia muito, a Ana Cardoso, ela viajava muito. Então, ela falava algumas palavras, ela se gravava falando. Aí, eu tenho mania de pegar o sotaque dos outros. Aí eu já me acho também sem personalidade. Eu falo que eu sou sem personalidade. Eu já até pesquisei sobre isso. E é comum, tá? Você, por exemplo, viaja pro Rio de Janeiro. Viaja, nem é só viajar. Vai morar 1 ano no Rio de Janeiro a trabalho. Você pegar o sotaque. Tem gente que pega com facilidade, tem gente que não vai pegar. Por que eu pego com facilidade? Porque eu fico imitando. Então, eu ouvi uma palavra em inglês, vamos supor... yellow, amarelo. Aí a pessoa falava, olha essa cor, yellow. Aí eu ficava, yellow, yellow, yellow. Aí por isso que eu decorei algumas palavras, e principalmente as básicas, porque eu também aprendi algumas coisas na escola, às vezes eu ficava vendo vídeo no YouTube, então por essas e outras eu fui aprendendo. Aí eu fiquei muito feliz que o professor disse que achava que eu já sabia inglês. E o que eu tava falando agora? Sotaque. Eu falo trem, eu falo uai. Eu falo muito trem e uai. E sabe por quê? Teve um BBB que eu assistia muito. Eu acho que foi o da Vivian Amorim. A Emily falava uai. Ela era mineira, de Goiás, uma coisa assim. Eu acho que ela era de Goiás. E aí ela falava uai, trem. Eu acho que foi depois desse BBB que eu assistia muito o pay-per-view que eu comecei a falar trem e uai. Eu nunca mais parei. Aí às vezes eu tô, sei lá, no meu serviço. Eu falo bem assim, pega esse trem aí. Ou tipo, tira esse trem daí. Aí o povo, algumas pessoas já me questionaram. Por que você fala trem? Eu falei, não sei, eu falo trem. Minha mãe também fala trem. E uai, eu acho que é mais universal. Muita gente fala, até zoando, né? Tipo, uai. Mas eu falo muito por ver as pessoas falando. Aí eu fui pra Curitiba. O cara que pegou a gente no aeroporto tinha um sotaque fortíssimo, sulista. E eu já conversei com um sulista que não tinha sotaque forte. Esse cara tinha um sotaque, tipo, gauchão, assim. E eu não lembro se ele era gaúcho e tava em Curitiba.
ou se ele era de lá mesmo. Mas ele tinha um sotaque muito forte. E aí eu já comecei a imitar. Aí eu fico imitando, porque eu acho bonito o sotaque, eu acho lindo. Tipo, se eu ouço o sotaque... Onde a gente mora na Bahia, nós não temos um sotaque forte e bom. Forte e bom, meu Deus, brisei demais agora. A gente não tem um sotaque forte. Em Salvador já tem. Lá é zero sotaque. Eu não acho que o povo de lá tem sotaque, de onde a minha mãe nasceu. Então, eu não tenho o sotaque da Bahia, não conheço. Mas o de Salvador é muito forte. E quando eu vejo o vídeo, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Eles falam de um jeito... Como é aquela palavra? Adileto? Não é adileto, é... Dialeto. É um dialeto tão bonito. O carioca também, eu amo o sotaque carioca. Aí eu vou pro Rio, eu ainda acho que eu puxo algumas palavras. De tanto eu ficar puxando a palavra na adolescência, zoando, por causa das novelas e das blogueiras que eu seguia do Rio, tipo, elas falavam castelo. Aí eu ficava imitando, castelo. Aí eu comecei a puxar algumas palavras. O S, né, castelo. Tipo, aqui é castelo, lá é castelo. Aí eu ficava imitando. Tem palavras que naturalmente saem eu puxando o S. Porque eu sou sem personalidade. E teve uma vez que no pedágio, eu tava conversando, né, com um cliente, não sei o quê. Ele falou bem assim, nossa moça, você fala porta. Já aconteceu 2 vezes. E ambos eram cariocas. Eles percebem muito isso. E eu moro, tipo, em uma cidade que não é interior. Tem gente que fala que é interior, é zona leste de São Paulo, finalzão, assim. Aí tem gente que fala que é interior. Eu não acho, porque aqui, tipo, se você descer numa linha de trem, tem trem na minha cidade toda. Tem umas 4 paradas de trem só na minha cidade. Tipo, em um bairro, só na minha cidade. Minha cidade tem tudo. O meu bairro tem tudo. Tem... Não, shoppings aí já exagero. Mas tem 2 shoppings na minha cidade. Fizeram recentemente. Tem tem umas 5 farmácias no meu bairro, ou mais. Tem uns 5 mercados, ou mais. Tem a lotérica, tem UPA 24 horas, que atende, assim, as primeiras necessidades de saúde, de emergência, né? Tem um monte de postinho, tem umas 10, 12, 15 creches, tem umas 5 escolas grandes. E todo dia inaugura creches e escolas no meu bairro. Creches, principalmente, porque o povo não para de ter filho. E, entre outras coisas, tem ônibus, tem trem no meu bairro, tem muito Uber, tem muito tudo. Tem muita lanchonete, igreja. Meu bairro é muito completo. E a minha cidade também. E o povo fala que é interior. Eu não concordo com isso, não. Como assim interior? Aí falam que eu falo interior. Mas realmente eu falo interior. Então, é meio doido, porque eu falo, às vezes, como uma carioca, como uma mineira, como uma menina que mora no interior, porque eu falo porta. Eu não consigo falar, tipo, Bernardo. Eu falo Bernardo, eu não consigo falar. Eu não sei nem como é que fala normal, porque eu não consigo falar normal. Que dizem que tem o normal do Bernardo, né? Que eu acho que é Bernardo. Não, Bernardo é muito interior, que eles dizem. Bernardo. Bernardo, fala assim. Aí Bernardo. Tem gente que fala Bernardo. E tem gente que fala Bernardo. Eu falo Bernardo. E tinha outra coisa que eu ia falar que eu tô esquecendo. Ah, eu tenho que... Vamos supor, eu fui fazer uma entrevista esses dias. Eles perguntaram bem assim, agora vocês em dupla vão falar sobre como vocês lidariam com uma criança tendo uma convulsão. Aí, meu Deus, já comecei a elencar na minha cabeça a ordem do que eu ia falar das frases, porque eu esqueço. Se eu for falar, eu vou falar embanadamente. Vou esquecer de alguma coisa. Então, eu tenho que elencar e ir falando e lembrando o que eu estou falando. Tentando lembrar o que eu tenho que falar, na verdade. Aí é muito... Eu não sei como eu passei naquela entrevista, porque eu pensei que eu não ia passar. Enfim. Eu tenho essas dificuldades com a dicção. Eu queria muito fazer, tipo, uma aula com... Sempre quis fazer teatro. Era meu sonho de adolescente. Fazer teatro. Uma das opções. Eu queria fazer moda, eu queria fazer teatro. Eu pensei em publicidade e propaganda. Acabei que fui fazer jornalismo. E... sempre quis fazer teatro para ver se eu melhorava minha postura ao falar, meu vocabulário.
a timidez. Eu era muito tímida. Agora que eu não sou mais tão tímida, mas eu era um bicho do mato, da infância até a adolescência. E aí eu melhorei muito, principalmente depois que eu trabalhei no pedágio. Eu tinha que falar com muitas pessoas, lidar com emergências, e aí foi melhorando. Eu acho que eu saber também ser mais pro lado do português, eu sei algumas regras de português, mas confesso que eu falava algumas palavras erradas. Tipo assim, eu saí da escola sem saber que tinha diferença do mas pro mais. Com certeza, teve uma aula que explicou isso. Mas, tipo, eu não memorizei. Eu falava e escrevia de qualquer jeito. Eu acho que eu usava mas e mais no mesmo texto de formas diferentes, para sentidos diferentes. Vamos supor, era o mas do porém, eu usava mais. E é o mas que substitui o porém e vice-versa. Você pode usar os dois, né? Eu não sabia dessa diferença. Eu não tinha noção da diferença dos porquês, eu não decorava. Aí depois que eu saí da escola, que eu via no Instagram, o Instagram que me ajudou nessas palavrinhas que a gente erra muito, que o povo brasileiro erra muito. Apareciam as tabelinhas lá de perfis de português. Eu seguia muitos e eu sempre via que eles postavam. Mas é para depois da vírgula, que pode ser substituído pelo porém. Então, você coloca lá, porém, nananã. Então, você pode usar o mas. Mas é só para quantidade. Eu não tinha essa noção. Tipo, não é que eu não tinha essa noção. Eu tinha estudado sobre, eu tinha esquecido totalmente. Que aí você aprende tanta coisa, né? E eu comecei a ter noção dessas palavrinhas que a gente errava muito. Tem outras. Tem o mais, com mas, os porquês, que ainda me confunde muito. Aí tem essa questão que eu me acho burra. Assim, a minha professora me achava inteligente, tanto que ela falou pra mim no 3º ano: Patrícia, você vai estudar, né, Patrícia? Você é muito inteligente. Eu, professora, eu sou esforçada, eu não sou inteligente. Aí eu demorei uns 2 anos pra entrar na faculdade, tanto que eu fui burra, me arrependo muito. Tô com 30 anos, vou fazer, e ainda estou estudando. Mas enfim, né, desisti de 2 faculdades. Ela falou que eu era inteligente, mas eu era esforçada, eu gostava de tirar nota boa, então eu tentava tirar 7, 8, 9, 10. Eu era muito esforçada, estudava com os meus amigos, que nós não éramos inteligentes, mas esforçados. Então a gente tirava notas boas. Nunca repeti de ano. Minha mãe também não deixava, ia levar pau. Ela ia me bater se eu repetisse de série. E então aqui em casa ninguém nunca repetiu de série. Então eu acho que eu saber e ler muito e prestar atenção nas coisas e ler jornal e assistir entrevista, jornal, ampliar os conhecimentos. Eu gosto de saber sobre tudo, o máximo assim que eu puder conhecer, né? Isso me ajudou muito a falar um pouquinho melhor, porque aí eu tento, vamos supor, como é que fala? Aquele negócio tipo do plural é concordância verbal. Nós estamos lá. Nós está lá. Podia falar assim, mas eu sei que é nós estamos lá. Às vezes sai errado. Às vezes eu falo, tipo, eu gravo vídeos, vlogs, quando eu vou ver, eu falei, gente, o que é que eu tô falando? Aí eu tento cortar aquela frase que saiu toda torta e eu não consigo, porque eu falei a frase toda torta, toda errada. Então ainda acontece de eu falar mal, de eu ter vício de linguagem, mesmo eu sabendo, sai rápido assim, sabe? A minha mãe, ela não sabe ler. E ela que me apresentou o mundo da leitura. Então minha mãe, ela é muito inteligente. Ela é, tipo, ela sabe ler e ela teve só até o 2º ano de escola na Bahia. Naquela época que eles iam de pé descalço, ia com fome para comer na escola, andava quilômetros para chegar na escola, passava muita dificuldade. Então minha mãe só teve até o 2º ano e parou de estudar. E aí a minha mãe, cara, ela sabe matemática, ela sabe ler, ela só precisava pegar um certificado do EJA mesmo, não precisava nem ir, porque ela é muito inteligente. Aí eu fico muito orgulhosa disso, ó, até quase choro. Então, eu agradeço muito pela minha mãe ter me apresentado a leitura, que eu leio desde, sei lá, os 12 anos, antes até. Desde os 10, 11 anos, eu sempre gostei muito de Turma da Mônica. Aí, às vezes, a gente conseguia alguns gibis, aí líamos todos os gibis, acabava,
Aí a gente queria outros, não tinha como ter outros. Eu acho que alguns patrões da minha mãe também davam, alguns gibis, ou algum patrão da minha tia emprestava, era uma coisa assim. Não lembro se a gente pegava na escola, mas minha mãe não tinha dinheiro para comprar, nós éramos muito pobres. Ainda somos, mas ainda somos pobres, porém com muito mais privilégio que antes. Tem gente muito mais pobre que eu hoje. Infelizmente ainda tem gente hoje na situação que eu tinha quando eu era criança. Então, desde pequena, eu lendo gibi, depois comecei a ler romances, que a minha mãe lia muito Nicholas Sparks. Eu lembro muito. Aí, tipo, como que a minha mãe pegava livros? Pegava da minha tia, da patroa da minha tia. Parece que a patroa dela tinha uma biblioteca. Aí a patroa dela deixava a minha tia pegar livro para emprestar para minha mãe. Olha que legal, né? Esse incentivo à leitura. E aí, isso tudo, eu acho que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Mas eu não sei o que acontece, que mesmo lendo muito, até falando mais do que eu falava antes, na adolescência, na infância, eu não sei o que acontece com a minha dicção, que continua horrível. Imagina se eu não tivesse a mente aberta como eu tenho, de conhecer o mundo, de viajar, de estudar, disso e daquilo. Imagina, eu ia falar lé com caré. Eu não ia saber falar os negócios, não. Então, eu preciso procurar alguma coisa, um coach, um professor teatral de voz, sabe, para você falar melhor, um fono mesmo, sabe, de verdade, assim. Mas vamos ver, porque tem muita blogueira que eu sigo. Meu Deus, deixa eu comer um Danone aqui porque minha garganta tá seca. Muita blogueira que eu sigo, que elas falavam, gente, vai nos meus primeiros vídeos, que você vai ver como eu falava e como eu falo hoje em dia. É muito diferente, eu melhorei muito. E eu espero que eu melhore. Porque aí, tipo, fazendo vlogs, eu vou ter que falar mais. Então eu vou ter que ir melhorando. Vou errando, vou aprendendo. É muito bom também prestar atenção no que você fala. Porque se você presta atenção, você vai ver os seus erros. E tem gente que não presta atenção. Eu conheço gente que fala muito errado, de me dar assim uma gastura. Meu Deus, como assim? Gente, essa pessoa estudou até o 3º ano, ela não sabe a diferença de mas e mais. Gente, tem uma palavra que o povo erra. Agente. Meu Deus. A pessoa tem faculdade, ela terminou os estudos, ela fez 4 anos de faculdade e não sabe escrever agente separado. Eu fico apavorada. Eu fico, meu Deus. Como que essa pessoa vai seguir, tipo, vai dar aula, por exemplo? Aí eu fico me perguntando, como que eu escolhi lecionar, né? Porque pedagogia, eu faço pedagogia, faz parte de licenciatura. Eu tô confundindo. Eu confundo tudo essas nomenclaturas. Então, eu fico me perguntando, cara, como que eu vou dar aula numa creche para não sei quantas crianças? Como que eu vou chamar a atenção delas? Porque às vezes eu simplesmente me confundo toda numa frase, sabe? Eu me embanando toda. É muito complicado. Então é isso, deu 28 minutos. Eu já queria fazer esse vídeo mesmo, com 30 minutos eu falando sem cortes, que aí eu vou postar e vou deixar gravado aqui como é minha dicção hoje. E se eu melhorar lá na frente, eu vou ter essa diferença. Mas... Manuela Gibi. Acho que é Manuela Gibi no YouTube, a moça que eu disse que fala muito bem. Que eu fiquei assim, meu Deus. E um exemplo, mesmo eu assistindo muito uma pessoa que fala bem, eu não consigo falar bem como ela. Eu acho que já é de mim ter essa dicção ruim. Porque eu acho que a pessoa nasce, sabe, com uma postura, com um jeito de falar. Mesmo, eu conheço gente que não tem estudo, que fala muito bem, que não tem vício de linguagem, que conhece o português corretamente, que fala perfeitamente. E tem gente que tem estudo e que fala como uma pessoa que nunca teve estudo, que conversa muito mal, que é ruim com o português, que não sabe escrever, que não sabe falar. Enfim. Aí sobre gíria também, que eu nem terminei. E tem muita coisa, você vai perceber na conversa toda, que eu não termino de falar sobre uma coisa, eu lembro depois.
Sobre gíria, eu falo muito mano. Eu falo muito palavrão. Jesus amado. Já tentei parar várias vezes. Tipo, uma semana sem falar palavrão. Eu não consigo, eu esqueço, eu falo. Aí eu falo mano. Ih, minha mãe chegou. Acabou o vídeo.